Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. O Ponto de Vista de hoje recebe o general Araújo Lima, do Exército Brasileiro. Ele vai nos falar sobre vários assuntos, como a situação política no Brasil, por exemplo, e sobre o dia 19 de abril, quando em todo o país se comemora o Dia do Exército. E vai falar também sobre as comemorações pelo Dia do Índio, que ocorre no mesmo dia. General Araújo Lima, uma satisfação muito grande entrevistá-lo praticamente na véspera do Dia do Exército, e quero agradecer você ter aceitado o convite de participar conosco desse programa Ponto de Vista de hoje. Bom, Nelson, para mim eu queria registrar a minha satisfação de estar aqui com você. Já é uma expectativa antiga nossa, desde os almoços da ONU que nós falamos nesse encontro. E eu queria aproveitar a oportunidade para saudar todos os seguidores aí do Ponto de Vista. Qual é a arma que você pertence? Eu sou de infantaria, eu sou oriundo da arma de infantaria, a arma de Sampaio. E o general, quando ele ingressa no generalato, a gente diz que ele não tem mais arma, mas o espírito é de infante. Eu fiz o LPOR aqui também na arma de infantaria. Então, nós somos... Da mesma arma. Da mesma arma. Satisfação. General, quando você chegou a Natal, como é que aconteceu a sua chegada a Natal? Já que você falou há pouco tempo que a sua esposa é daqui da cidade. Bom, eu sempre tive muita vontade de morar em Natal. Justamente quando conheci a minha esposa. Mas isso aconteceu com muita satisfação para mim, quando, alguns meses antes da minha passagem para a reserva, eu recebi um convite do governador Robson Faria para integrar a sua equipe e vim aqui em 2016 para estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos durante 1 ano e meio. Beleza. Agora, no dia 19 de abril, se comemora o Dia do Exército. O que significa essa comemoração? Por muitos anos, o Exército comemorava apenas o Dia do Soldado, que era 25 de agosto, o nascimento do nosso patrono, Caxias. Mas acontece que antes de Caxias, várias manifestações aconteceram que caracterizavam a existência de um exército em atuação ou atuações muito importantes na história do Brasil. Então, para não deixar de lado essas atividades tão importantes com a participação do nosso Exército, escolheu-se uma data historicamente considerada como uma data onde, pela primeira vez, o negro, o branco e o índio se reuniram para falar sobre pátria, para falar sobre nação, que foi a Batalha de Guararapes. Então, naquela ocasião, a gênese do Exército Brasileiro teve o seu início, a sua, vamos dizer assim, a sua ultrapassagem da linha de partida. Então, decidiu-se que o dia 19 de abril passa a ser 1648, passa a ser o Dia do Exército. Dia, como já disse, e destaco entre essas 3 figuras, uma figura muito importante para nós, que é Felipe Camarão, o índio que simboliza essa junção, Vidal de Negreiro, Henrique Dias e Felipe Camarão, que dá o nome hoje à nossa brigada. A denominação histórica da 7ª Brigada é a Brigada Felipe Camarão, justamente em homenagem ao índio Felipe Camarão, que na Batalha de Guararapes juntou-se a Vidal de Negreiro e Henrique Dias para expulsar o invasor holandês.
Exatamente, e Felipe Camarão tem tudo a ver com o Rio Grande do Norte, tudo a ver com Natal. Qual o papel do Exército na nossa história? Você está falando agora do dia 19, por conta de Guararapes, mas que outros papéis o nosso Exército tem desempenhado na história do Brasil? Bom, o Exército, os registros históricos do Exército brasileiro, eles datam normalmente da independência do Brasil. Mas, desde a colonização, o Exército sempre foi utilizado foi empregado pelo governo, pela monarquia na época, para conter rebeliões, para expulsar invasores. Mais recentemente, o Exército teve um papel protagonista na política nacional, e aí nós incluímos os governos militares, que naquela época existia o Ministério do Exército, onde nós tínhamos um ministro que atuava politicamente. Com o passar do tempo, criou-se o Ministério da Defesa e os militares começaram, então, a desenvolver atividades muito voltadas para dentro da força. E aí surgem as ações cívico-sociais, as ações em apoio ao desenvolvimento do Brasil, que a gente pode citar várias delas, sem deixar de lado o movimento cívico-militar de 1964 e vários outros eventos que ocorreram a partir daí em defesa da democracia do Brasil. Mas hoje, por exemplo, nós vemos o Exército construindo estradas, o Exército protegendo fronteiras, o Exército restringindo e fiscalizando ações ilegais na Amazônia, o tráfico ilícito de drogas, a entrada de armas ilícitas para o narcotráfico e para o crime organizado. Então, o Exército brasileiro tem um papel muito versátil, mas muito bem regulado e estabelecido pela nossa Constituição Federal. General, como é que você vivenciou e participou dos avanços que o Brasil alcançou durante os governos militares? Em 1964, na época, na ocasião, eu tinha 5 anos. Então, eu não participei desse movimento democrático cívico-militar de 1964. Gostaria muito de ter participado. E acompanhei por intermédio do meu pai, que era da Marinha, e contava para a gente o que vinha acontecendo vamos dizer assim, no Brasil naquele período. Mas ainda não tinha muita noção. Mas aí entrei no Colégio Militar, a partir daí, então, eu comecei a identificar no Exército o perfil que eu gostaria de seguir na minha carreira. E, durante todo o período, eu vim acompanhando os governos militares e vejo que o que falta era o que sobrava naquela época, que era o planejamento. Então, os planos plurianuais, os objetivos nacionais permanentes, todos eles faziam com que, numa mudança de governo para outra, não houvesse solução de continuidade. Não havia aquela situação em que um presidente passava para outro e o outro, ao assumir, colocava na gaveta tudo aquilo que tinha sido planejado pelo anterior. Nada disso. O Brasil era traçado de uma maneira em que todos sabiam o que queríamos do Brasil há 10 anos, 20 anos, a curto, médio e longo prazo. Então, eu vejo dessa maneira as grandes obras acontecidas no Brasil, como Itaipu, a Ponte Rio-Niterói e muitas outras que hoje a gente volta a assistir na figura do nosso ministro da Infraestrutura. General, como é que você vê a atuação do Exército Brasileiro na atual pandemia? O Exército, a gente tem comparado normalmente com o Posto Ipiranga, aquela propaganda que se faz, e desculpe se ele é um patrocinador ou não aqui do programa, mas
Todas as vezes que a crise assume um nível fora do controle institucional, o Exército é chamado, como aconteceu, por exemplo, em Manaus, no momento em que faltou oxigênio, como acontece, por exemplo, na distribuição de vacinas nos mais longínquos rincões do Brasil, nas fronteiras, na população ribeirinha. Então, o Exército exerce um papel de fazer aquilo que, convencionalmente, o Estado tem dificuldade de fazer. O que é que você acha, e como está vendo, a vacinação, que está acontecendo de maneira mais lenta no Brasil? Qual é seu ponto de vista sobre isso? Essa análise de que ela está acontecendo mais lenta, ela não condiz com os números internacionais. Nós temos que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas comparando a vacinação aqui e a vacinação, por exemplo, em Israel ou em qualquer um outro país. Nós temos que considerar o nosso território, temos que considerar as nossas distâncias e temos que considerar a situação política do país. A pandemia foi utilizada desde o início num viés político ruim, porque existe o viés político bom quando a política nacional, alinhada com as ações de saúde, ajuda as coisas a acontecerem. No Brasil foi diferente. A política atuou em situação oposta à pandemia e, com isso, trouxe vários reflexos para a vacinação, como, por exemplo, a troca de ministros. Essa grande troca de ministros por questões políticas, por pressões externas, ela, sem dúvida nenhuma, atrapalha, porque o planejamento é interrompido, o planejamento é modificado e atrasa um pouco as ações. Entretanto, tudo que vem acontecendo de acordo com o planejamento. Claro, acontecem alguns óbices, justamente por conta da extensão do país, dos obstáculos existentes, mas eu diria que nós estamos bem de vacinação, sim. Estamos bem. Estamos bem. Nós estamos caminhando bem e dentro do previsto. Certo, beleza. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua. É sua, a
escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao programa Ponto de Vista com o general Araújo Lima. General, como oficial do Estado-Maior, como é que foi sua experiência como chefe de divisão de ensino de guerra na selva? Na realidade, Nelson, o curso de guerra na selva, o curso de operações na selva, como nós chamamos, sempre foi um sonho, desde os tempos de aluno do Colégio Militar. E eu tive o privilégio de fazê-lo quase que 2 vezes, porque na primeira oportunidade eu quebrei a perna durante o curso e voltei, e na segunda vez eu logrei êxito e fui o primeiro lugar do curso. Fui convidado, então, para ser instrutor e chefe da divisão de ensino inicialmente. E depois eu comandei o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foi comandante? Fui comandante. Então eu servi no SIGS, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, 2 vezes. Uma como chefe da divisão de ensino, ou seja, uma como prego e a outra como martelo, como comandante do SIGS, onde eu podia implantar as ideias, as sugestões, as melhorias que eu, como chefe da divisão de ensino, muitas vezes não conseguia por estar muito afeto às atividades. Então, foi uma experiência muito boa. Eu, com isso, conheci toda a Amazônia, conheço todos os pelotões de fronteira, porque quando nós preparávamos os alunos, nós tínhamos, logo após a preparação, a etapa de fiscalizar a execução deles nos pelotões de fronteira. E isso me permitia ter que circular Palmeira do Javari, Vila Bittencourt, etc, etc. E como foi a sua experiência como instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras? Eu fui comandante do Corpo de Cadetes. É uma função, vamos dizer assim, de muito prestígio, porque durante 2 anos você prepara os futuros oficiais do Exército Brasileiro, os líderes das pequenas frações, inicialmente chegam na tropa como aspirante, mas aqueles camaradas, eles serão os futuros generais, serão os futuros comandantes do Exército Brasileiro. Foi uma realização profissional. Eu fui para lá depois do Centro de Instrução de Guerra na Selva e tive lá a oportunidade de conhecer de perto e participar efetivamente da formação de 2 turmas, cada uma delas com aproximadamente 320 alunos, 400 alunos, 400 cadetes, e formando anualmente esses 320, mas num total de cadetes de 1.600 a 1.700, compondo toda a Academia Militar das Agulhas Negras. Fui o mais novo da minha turma. Lá existe uma solenidade onde tem um portão que é aberto 1 vez por ano por esse cadete mais novo. Então eu era o mais jovem da minha turma. Muito bem. Agora, general, mudando um pouco de assunto, o que é que você está achando da atual política brasileira? A situação atual é uma situação muito preocupante. Entretanto, eu diria para você que ela ainda está sob controle. Tá? O nosso presidente tem sofrido uma pressão muito forte da mídia e de alguns outros setores que caso estivessem alinhados com ele, seria muito mais interessante para o Brasil. Mas se estivessem alinhados, significaria que ele não está fazendo aquilo para o que ele foi eleito. Porque ele foi eleito exatamente para mudar o status quo do Brasil. E a gente sabia que isso tinha um preço. Eu participei efetivamente da campanha do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte. Eu era o coordenador da campanha dele aqui. Não era para aparecer, porque era um coordenador. Quem tinha que aparecer era o presidente. Uma pessoa que eu conheço
muito bem, porque é da minha turma, de formação na AMAN, conheço bem a personalidade dele, acredito piamente nos objetivos, nas intenções dele, e acredito que a política nacional, mais cedo ou mais tarde, irá se alinhar com ele na medida em que os eleitores se conscientizarem, os eleitores como um todo, e não somente aqueles que votaram nele, que ele busca a recuperação de um Brasil que foi dilapidado nos últimos anos. General, recentemente houve a mudança dos 3 comandantes, dos comandantes das 3 armas, das 3 forças, Aeronáutica, Marinha e Exército. Essas mudanças podem afetar a relação de força entre as Forças Armadas e o governo? A mídia explorou isso de uma forma muito negativa, quando a gente sabe que mudanças de comandantes, mudanças de direção dentro do Exército é uma rotina. Nós mudamos de 2 em 2 anos. Eu fiz 24 mudanças em toda a minha carreira. A minha família vivia sobre rodas. A gente sabia que dentro de 2 anos, ou até menos que isso, nós estaríamos sempre mudando de lugar. E, portanto, a substituição de comandos é uma coisa, para nós, rotineira. O que aconteceu agora, recentemente, com o governo federal? Ao escolher os seus ministros no início do governo, o cenário que se apresentava era um. Passados os 2 anos de governo, o cenário foi sendo modificado e o presidente, porque é uma prerrogativa dele, sentiu-se na obrigação de fazer substituições que viabilizassem seus projetos futuros. E assim ele fez. O Ministério da Defesa é um cargo político e ele fez, então, a principal mudança que foi explorada como a mudança de 4 grandes comandantes, quando, na realidade, ele mudou apenas um. Acontece que o general Fernando Azevedo, que é uma turma antes da minha, na academia, ele tinha subordinado a ele 3 comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, que eram próximos à turma dele ou um pouco depois da turma dele, na turma de 76, 1976. Acontece que, no momento em que o presidente da República escolhe para ministro o general Braga Neto, ele escolhe alguém que está, numa antiguidade, abaixo dos 3 ministros, dos 3 comandantes anteriores. Então, ele não poderia permanecer sendo ministro e tendo à frente de cada força um oficial general, um almirante, um brigadeiro ou um general mais antigos que ele. Era uma incoerência. Então, esse novo ministro, a ele foi dada a prerrogativa de escolher os seus 3 novos comandantes. Então, em realidade, houve apenas uma troca significativa, foi o ministro da Defesa. Os demais foram trocados por questões eminentemente de estatuto dos militares. General, no primeiro bloco você falou sobre meio ambiente. O que a gente tem ouvido falar é de questões que influenciam a política nacional sobre meio ambiente. Qual o seu ponto de vista sobre o meio, como se está conduzindo a questão ambiental no Brasil? Eu servi muitos anos na Amazônia. A Amazônia é o símbolo nacional do meio ambiente. Tudo aquilo que dá certo para a Amazônia dá certo nos outros biomas, nas outras áreas. E a gente observa que muita coisa que acontecia na Amazônia no passado, por uma questão até de dificuldade de acesso, muitas informações, elas não chegavam com os dados precisos. O grande avanço tecnológico, colocação de satélites,
e várias outras medidas, Civan, Cipan, e várias outras medidas acontecidas na área, vamos dizer assim, de mais difícil acesso, dão conta de informações que no passado não tínhamos. Ou seja, hoje se tem dados que anteriormente era negado ao gestor. Hoje dá-se a impressão de que se perdeu o controle, ou que está havendo uma devastação da Amazônia, nada disso. O que acontece é que hoje nós temos dados muito mais precisos do que no passado. Hoje, e para demonstrar a prioridade que o presidente atribui à Amazônia, o vice-presidente trabalha num programa exclusivo para a Amazônia, ou seja, o segundo homem do governo federal está à frente, apoiando o ministro do Meio Ambiente no seu trabalho, juntamente com as Forças Armadas, fazendo um controle muito mais efetivo e tirando, na realidade, aquilo que nós no passado chamávamos de invasão silente, invasão invisível, que eram as ONGs. Muitas delas que não se sabia exatamente o que é que elas estavam fazendo lá. Nós sabíamos pela área de inteligência. General, infelizmente, o programa é bem rapidinho, são só 30 minutos e o diretor já mostrou 3 vezes o reloginho. Mas a gente não pode encerrar sem ele fazer uma última pergunta, mesmo com o tempo já escasso. É que no dia 19 de abril se comemora também, além do Dia do Exército, o Dia do Índio. O que é que você acha dessa comemoração e qual a contribuição do índio na formação do povo brasileiro? É uma comemoração absolutamente justa, uma vez que eles foram os nossos antecessores. Eles é que dominavam essa área e nós é que viemos, nós que eu digo os seus descendentes, os portugueses, os franceses, os holandeses, nós é que viemos, os portugueses, invadir o seu espaço, o espaço do índio, que vivia a sua vida, vamos dizer assim, muito bem familiarizado com o meio ambiente, cuidando do meio ambiente. No dia 19 de abril de 1940, no México, resolveu-se fazer um congresso internacional, onde vários representantes do mundo inteiro, de tribos indígenas, se reuniram para instituir exatamente esta data, 19 de abril, e eu fico muito feliz porque o dia 19 de abril é o dia de aniversário da minha mãe, que tem um nome indígena, tá? O nome da minha mãe é Tapurinã, e exatamente em homenagem a isso, e em homenagem à minha avó, que veio lá da Amazônia e que tinha as origens indígenas. Então eu fico muito feliz porque faço parte dessa comemoração. Beleza, parabéns. General Araújo Lima, infelizmente o tempo acabou, mas eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite de participar conosco nesse programa Ponto de Vista tão especial. Quero agradecer, renovar os agradecimentos e dizer que o programa Ponto de Vista estará sempre à sua disposição e até porque há muitas datas que são importantes serem lembradas, como o dia 19 de abril, Dia do Exército e também Dia do Índio. Renovo os agradecimentos, portanto, por você ter aceitado o convite. Bom, Nelson, nesse momento aí eu acredito que gera-se um conflito aqui. Na realidade, quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade que você está me dando de falar um pouco sobre o nosso país, sobre o nosso Exército Brasileiro, sobre o índio, e eu é que estou à sua disposição sempre que for necessário. Beleza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, não saia daí que daqui a pouco vai começar a transmissão do GP da Itália pela nossa Band. E na próxima semana estaremos novamente juntos com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN.
Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando resultados para a sua empresa.